Olá, bom dia! Estamos começando a semana com o Bom Dia News desta segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. A gente começa o telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu Jornal Dia. Sem participação efetiva, mulheres ainda são utilizadas como candidatas laranjas no Piauí. E ainda, no Piauí, mulheres representam 51% do eleitorado, mas ainda são minoria no Legislativo. E no Caderno Empreender você vai conferir: cafeterias ganham mercado em Teresina. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal Dia, líder em credibilidade. Um relatório feito pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, mostra a situação das barragens do Piauí no que diz respeito à capacidade de armazenamento. Vamos conferir como ficou esse relatório em uma reportagem de Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. Dos 25 açudes monitorados pelo DENOX, apenas um chegou a 100% de armazenamento. Trata-se do açude Caldeirão, localizado em Piripiri, a 157 quilômetros ao norte de Teresina. O aparecimento de buracos na estrada que passa pela coroa da barragem deixou a população local em alerta, exigindo a intervenção de órgãos, como o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, que anunciou uma operação tapa-buraco emergencial. Segundo o DENOX, a barragem não corre risco de rompimento e todas as medidas paliativas que foram apresentadas já foram adotadas. Após o período chuvoso, o órgão iniciará uma série de obras de reestruturação no reservatório, que até lá segue sendo monitorado. Acionados pelo Ministério Público ainda no início do mês, os órgãos iniciaram obras de reestruturação do reservatório, que está sendo monitorado, assim como os outros instalados no Piauí. O relatório do Ministério Público apontou erosão e falhas na estrutura do açude Caldeirão, além de algumas fissuras em sua superfície. Esses problemas teriam sido causados por conta da construção da rodovia PI 237, que teria dificultado a drenagem da água. Como medida emergencial, o DR começou a fazer uma operação tapa-buraco e planeja fazer o recapeamento da via quando o período chuvoso terminar. Após o alerta feito pelo Tribunal de Contas do Estado no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo do Estado resolveu adotar medidas no que tange aos gastos com o pessoal. Vamos conferir agora na reportagem de Lívio Galeno. A administração pública estadual do Piauí já ultrapassou o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que cada estado deve gastar até 46,55% do que arrecada com o pagamento da folha de servidores. Este total da folha não deve ultrapassar 49% do que é arrecadado por mês pelos estados. Atualmente, o governo do Piauí gasta 48,5%. Para evitar um estrangulamento das contas, a Secretaria da Administração vai realizar um verdadeiro pente fino em todos os contra-cheques dos servidores públicos do estado do Piauí. De acordo com o secretário da Administração, a folha de pagamento com servidores ativos, inativos e pensionistas tem crescido acima da inflação. Entre os anos de 2011 e 2018, a folha cresceu 113%, enquanto a receita líquida corrente aumentou 70%. Esse é um conjunto de fatores que a gente observou desde 2011 para cá, né? Aumentos salariais, né, que nós vimos fazendo e dando os aumentos salariais, principalmente em 2015, 2016, 2017. Teve também o ingresso de novos concursados. O governador Wellington realizou mais concursos, mais servidores públicos entraram na Folha do Estado. E também várias demandas judiciais, ações judiciais que chegam, que a gente tem que cumprir, que essas ações também oneram a folha de pagamento. Então, como também a nossa receita caiu, essa crise política e econômica do país inteiro que nós estamos passando aí desde 2014 para cá, trouxe também para baixo a receita corrente líquida. A realidade justifica ainda o teor da mensagem enviada à Assembleia Legislativa, congelando por um ano reajustes aos servidores públicos estaduais. Então, nós estamos fazendo uma auditoria na folha, observando os códigos, observando todos os lançamentos. A ideia nossa é revisitar todos os contra-cheques para que a gente observe se há algum tipo de inconsistência e, tendo inconsistência, fazer a correção adequada. Uma outra medida que a gente está tomando é fazendo internamente nos órgãos
enxugando o custeio, para que possa sobrar recursos, tenha recursos para a folha e tenha recursos também para investimento. Então, nós estamos revisando o custeio de todos os órgãos, visando reduzir cerca de 25% desse custeio, para que a gente tenha uma economia de 300 milhões em cima do custeio. A Receita Federal já disponibilizou as regras para os contribuintes que irão declarar o imposto de renda em 2019. Vamos conferir quais são essas regras e também quais são esses prazos. Os contribuintes devem ficar atentos ao prazo e à documentação necessária para declarar o Imposto de Renda 2019, que deve ser apresentada de 7 de março a 30 de abril pela internet. Todas as regras já estão disponíveis no Diário Oficial da União e podem ser consultadas no site da Receita Federal, através do endereço eletrônico www.receita.economia.gov.br. É obrigatório declarar que recebeu rendimentos tributários cuja soma superior foi de R$ 28.559,70 durante o ano de 2018. No caso da atividade rural, deve declarar quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. A pessoa simples pode optar pelo desconto simplificado, correspondente à dedução de 20% do valor dos rendimentos, limitado a R$ 16.754,34. Para quem perder o prazo ou não apresentar a declaração, será cobrada uma multa de 1% sobre o total do imposto. O saldo do imposto será pago em até 8 lotes mensais e sucessivos, desde que não seja menor que R$ 50. Os impostos de valores inferiores a R$ 100 devem ser pagos em cota única. Muita gente, ao dormir, provocam aqueles barulhinhos que incomodam. São os famosos roncos. Mas eles têm tratamento? O que é que os provoca? Zanviana e Marcelo Cavalcante foram atrás dessas respostas e contam agora aqui pra gente. O Jefferson tem um problema comum que afeta principalmente os homens e de todas as idades: o ronco. No início, assim, a gente não percebe muito, né? Porque você, às vezes, pelo o dia a dia, quando vai dormir cansado, não percebe isso. É mais fatores externos, a esposa dando um empurrão em você, ela lhe acorda, diz para você mudar de posição, né? É muito raro, mas acontece às vezes de eu acordar quando eu estou roncando, né? Assim, quando dá aquela puxada que trava, né? Aí às vezes muito raro, mas eu acordo, né? Ronco é um ruído que acontece quando as vias aéreas superiores estão estreitadas por alguma estrutura interna, como as amígdalas ou a língua, a base da língua, que estreita a passagem do canal do ar pelas vias aéreas superiores, ou quando há uma compressão externa a essa via aérea superior, que é uma compressão, um acúmulo de tecido adiposo em pacientes geralmente com sobrepeso ou obesidade, tentando fechar a via aérea superior de fora para dentro. O problema do ronco pode estar relacionado às doenças do sono e, além de atrapalhar na qualidade de vida das pessoas, pode se tornar um problema ainda maior. O sono, ele é hoje considerado pela Organização Mundial de Saúde tão importante para a promoção da saúde como a prática de atividade física e alimentação regular e balanceada. Então, ele é equiparado como os 3 fatores mais importantes. E, normalmente, os pacientes que roncam, por terem esse estreitamento, estão mais propensos a terem interrupções da respiração durante a noite, que é o que a gente chama de apneia do sono. Tem dias que eu acordo cansado, né? Ao invés de ter um sono reparador, por mais que eu tenha tido 6, 7 ou 8 horas de sono, mas acordo cansado, né? Assim, meio indisposto. Não é dificuldade de respirar, mas é um cansaço, né? Que vem e atrapalha bastante, assim, uma indisposição. Então, você passa o dia meio assim, em marcha lenta, por conta disso. A solução para este tipo de problema, segundo o otorrino, depende de pessoa a pessoa. O especialista chama a atenção para alguns hábitos que podem diminuir ou acabar com o problema. Se nós tivermos o motivo principal for um caso de um paciente com sobrepeso ou obesidade, com a compressão externa da via aérea, perda de peso, mudança de hábitos, prática de atividade física. Mas chama a atenção mesmo para um problema maior que pode decorrer do sono,
a apneia. Existem pesquisas que mostram que esses pacientes podem desenvolver mais diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto e ganhar peso também. Mas não existem trabalhos que mostram que afeta o coração, aumenta o risco de morte súbita, nada disso. Mas pacientes que têm apneia, esses pacientes podem ter, além das consequências metabólicas que eu já descrevi, aumento de índices de infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, AVC e até mesmo morte súbita dormindo. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos mostrar como foi o curso que aconteceu nesse final de semana em Teresina. E também tem novidade na programação da Rádio FM O Dia. Fica ligadinho que a gente te conta já.